E aí, pessoal, tudo certo? Nosso tema de hoje vai girar em torno de 1 Coríntios 4:20. E por quê? Bem, esse texto foi tema de um pequeno debate entre eu e o meu amigo Fernando Chagas e resolvi estender o debate aqui em vídeo para a gente trocar ideias e também trazer mais esclarecimentos sobre esse texto, que há tempos atrás também me deixou em dúvida. Eu lembro que quando eu li o texto, até encaminhei uma dúvida ao meu amigo Bibo, do site bibletalk.com.br. Acessem, conteúdo com boa teologia. Não estou sendo pago aqui para fazer propaganda, mas vale o jabá, beleza? E o que fala nesse texto que eu estou citando tanto? Fala o seguinte: Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É um texto pequeno, né, mas ele quer dizer muita coisa e traz algumas dúvidas. Quando eu li pelas primeiras vezes, eu imaginei que poder seria milagres, curas, é, sinais e maravilhas que são externos e que chamam a atenção. Mas não é isso. E vou explicar. Primeiramente, quando fala ali que o reino de Deus não consiste em palavras, na verdade, a melhor tradução seria discursos eloquentes. Por quê? Nesse contexto, Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, havia muitas divisões na igreja, tanto que na própria carta fala que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Então havia grupinhos, né? Mas grupinhos de forma negativa. Havia influência da cultura grega e a cultura grega valorizava o ser humano, o eu, a beleza física, a eloquência, tudo aquilo que era externo, né? Era uma cultura humanista. Além disso, a igreja de Corinto tinha muitos dons e habilidades, mas também, por outro lado, havia muitos escândalos, muito pecado e as pessoas não achavam que era normal, que estava ok. E Paulo vem para corrigir isso à luz da Bíblia. Então, quando fala ali que o reino de Deus não consiste em palavras, quer dizer, o reino de Deus não é consistido, não é formado por esses discursos bonitos que vocês fazem, por esses argumentos filosóficos e que aparentemente estão concisos e corretos. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é poder. E aqui, poder, no grego, quer dizer uma forte habilidade, seja ela adquirida por lei ou de forma sobrenatural, né? E a gente vai ver em outros textos que o poder aqui está relacionado ao poder do Evangelho, ao do Espírito Santo, né? Essa sabedoria que o povo de Corinto adorava exibir, que é uma sabedoria humana, ela, quando testada pelo poder do Espírito Santo, pela Bíblia, aí sim ela é refinada. Aí sim é o teste final. E o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, não são esses discursos, mas o poder que o Evangelho tem para salvar, o poder que o Evangelho tem para iluminar as pessoas. Eu até já quero ver alguns textos com vocês para a gente poder ter uma ideia melhor. Peguei alguns textos correlatos. O primeiro deles, 1 Coríntios 2:1, fala o seguinte: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus. Vejam que aqui discurso e sabedoria estão juntos, né? Mas aqui estão juntos falando do mistério de Deus, né? Do testemunho de Deus, da palavra de Deus. Tanto que no versículo 4 fala o seguinte: Paulo falando: Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Justamente o que é falado lá no capítulo 4, né, e tudo a ver com a cultura grega. Mas em demonstração do poder do Espírito, né, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse texto ele traz muita luz ao primeiro texto que comentamos, que está no capítulo 4, e até uma regra da própria hermenêutica, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu cheguei nesse texto porque eu peguei a palavra grega ali usada em poder e fui vendo aonde mais ela era relacionada. E justamente nos versículos que ela é
que ela é citada, fala muito de poder de Deus, fala do poder do Espírito, fala também de milagres, claro, porque é uma consequência do poder de Deus. Mas, em resumo, quando a gente encontra a palavra poder, fatalmente poderemos associar ao poder do Espírito Santo do Evangelho, né? Um outro texto que também traz luz a 1 Coríntios 4:20 está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, novamente, né, eu peguei um outro texto que usa a palavra poder e ele traz um outro contexto que clarifica o que Paulo quer dizer lá em 1 Coríntios 4. Então, em resumo, a gente precisa entender que não vai ser o nosso discurso, a nossa eloquência, a nossa sabedoria, o nosso estudo que vai levar a palavra de Deus. Efésios 6 comenta que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra um reino espiritual. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tenta ganhar, entre aspas, alguém para Cristo com a nossa sabedoria, né? Com a nossa argumentação que consideramos infalível. Mas não, primeiro, né, atua o Espírito de Deus e ele nos capacita para levar a palavra dele. Isso é o poder de Deus, que a gente possa ser usado por Deus para cumprir a vontade dele. Amém?